Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Honorato e o objetivo desse nosso encontro é a gente falar sobre o sistema de numeração decimal, sobre as divisões dele em classes e em ordens. Bom, eu já fiz uma tabelinha aqui e nesse exercício eu pedi para que a gente determinasse a classe e a ordem de cada número desses. Então eu desenhei essa tabela e nessa tabela eu já indiquei as classes, não todas porque são infinitas, mas a gente começa com a classe das unidades simples, que eu escrevi unidade e pus um S para simbolizar simples. Depois temos a classe do milhar, a classe dos milhões, dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. São infinitas classes. Porém, a gente não usa a maioria delas, obviamente. As ordens, por sua vez, são somente três. É unidade, dezena e centena. Ok? Só que essas unidades, dezenas e centenas podem estar na classe das unidades, na classe dos milhares, na classe dos milhões, na classe dos bilhões e assim sucessivamente. Então, lembrando, classes é unidade, milhar, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões e assim sucessivamente. Ordem são somente três: centena, dezena e unidade. Então, nesse caso aqui, na minha classe das unidades simples, eu tenho a centena, eu tenho também a dezena e tenho também as unidades simples. Eu tenho nessa classe dos milhares também a ordem das centenas, das dezenas e das unidades simples. Na classe dos milhões eu também tenho a ordem das centenas, das dezenas e das unidades simples. Na classe dos bilhões, dos trilhões, dos quadrilhões, também, em todas elas eu tenho essas mesmas ordens: centena, dezena e unidade. Então, se a gente pegar esse primeiro número que a gente tem aqui é o número 4.395.172. Para que a gente determine a classe de cada um, basta a gente observar. 172 são uma centena, 7 dezenas e 2 unidades simples. Então eu começaria pelas unidades simples, sempre da esquerda, da direita para a esquerda. Ou seja, daqui para a esquerda. Então eu vou começar com o 2. Esse 2 aqui, ele faz parte ele é uma ordem de unidade da classe das unidades simples. Esse primeiro 2. Esse 7 aqui, ele representa o 70. Então, ele faz parte da classe das dezenas, nas unidades simples. Então, o 7 ficaria aqui. Então, observe que o 7 é uma dezena de unidades simples. O número 1, ele é uma centena, ele representa 100. Repare, 100 mais 70 mais 2. 172. São todos da ordem das unidades, da classe das unidades simples, e já estão todos aqui em seus respectivos lugares. No milhar, agora a gente tem 395 mil. Repare que esse 5 aqui, ele representa 5.000. Ele também é uma unidade, só que ele é uma unidade de milhar, ele representa 5.000. O 9 já representa 9 dezenas de milhar. Então, ele vai ficar na classe das dezenas, na ordem das dezenas, na classe dos milhares. O 3 representa 300 mil, é 3 vezes 100 mil. Então, ele está na classe das centenas de milhar. E por último, o 4, que é 4 milhões. Ele é uma unidade. Então, ele é uma unidade de milhões, porque ele representa 4 milhões. 4 vezes 1 milhão. Eu poderia ter aqui, por exemplo, 54 milhões e ter uma dezena aqui também, o 5. Porém, o número que eu pedi foi 4.395.172. Então, aqui eu tenho especificado a posição de cada um. O 2 é uma unidade, a ordem dele é unidade e a classe é unidade simples. 7 é uma dezena da classe das unidades simples. O 1 é uma centena da classe das unidades simples. O 5 é uma unidade da classe dos milhares. O 9 é uma dezena da classe dos milhares. O 3 é uma centena da classe dos milhares. O 4 é uma unidade da classe dos milhões. Vamos para o nosso segundo exemplo. 24.000
623. Repare que na leitura a gente já vê, né? 24 mil. Ele não vai ultrapassar a classe do milhar, porque ele não representa um número maior do que 1 milhão. Então, vamos colocar agora cada um deles aqui. O 3 é a nossa unidade simples. O 3. O 2 já são duas dezenas das unidades simples. O 6 são 6 centenas das unidades simples. O 4 são 4 unidades da classe dos milhares. E o 2 são duas dezenas, representa o 20, né, da classe dos milhares, 24.623. Bem tranquilo, não é? Pega o nosso próximo número, 323.432. 323.432. Então, representando esse número na nossa tabelinha, a gente vai começar aqui da esquerda desse ponto aqui para a esquerda. A gente tem o 2, que faz parte das unidades simples. O 3, que representa 3 dezenas da classe das unidades simples. O 4, que representa 4 centenas da classe das unidades simples. E aqui, repare que a gente já entra nos milhares, 323 mil. Então, esse 3 aqui, ele representa 3 mil. Pertence à ordem das unidades na classe dos milhares. Depois a gente tem o 2, que já representa duas dezenas, né, 20 mil, duas dezenas da classe dos milhares. E depois o 3, que representa 3 centenas, 300 mil, na classe das centenas de milhares. Ok? Vamos para o nosso último exemplo aqui, 13.578. Bom, nós temos aqui o 8, que é a nossa unidade simples. Depois temos o 7, que é a nossa dezena da classe das unidades simples. Depois temos o 5, que é a nossa centena, representa 500 na nossa centena de unidades simples. Depois nós temos o 3, que representa, já está na classe dos milhares, né? 13 mil, ele representa 3 mil, unidade de milhar. E depois nós temos o 1, finalmente. Então, 13.578. Já classificado dentro da nossa tabelinha, ok? Bom, vamos fazer 2 exercícios de concursos públicos para encerrar nossa aulinha. Esse concurso é da Fundatec 2019 da Prefeitura de Quaraí, para técnico de enfermagem o cargo, tá? Então vamos lá. Tomando por base o conjunto dos números naturais, assinale a alternativa correta sobre o resultado da seguinte operação: 6.543 mais 5.678. Note que ele quer que a gente verifique as assertivas, mas a gente precisa saber o resultado dessa operação. Então vamos fazê-la aqui, né? 6.543 mais 5.678. Aí a gente vai verificar esse número e vamos ler as alternativas e ver o que a gente pode afirmar sobre esse número. Então, 3 com 8 é 11, vai 1. 7 com 4 é 11, com 1 é 12, vai 1. 6 com 5 é 11, com 1 é 12, vai 1. 6, 7 com 5, 12 também. Então, nós temos 12.221. Agora, a gente vai ler as assertivas e vai ver o que ele diz para a gente. Então, o nosso número que a gente está trabalhando é esse número aqui, ó. Ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Gente, ele quer a alternativa correta, tá? Ele quer a correta. Essa alternativa aqui está correta? Não, né? Ele pertence ao conjunto dos números naturais. A gente sabe que o conjunto dos números naturais são todos os números maiores que zero. Ok? Então, vamos para a alternativa B, já que a A não nos atende, porque ele quer a correta. A A não está correta. Ele é inferior à classe das dezenas de milhar? Repare que 12 mil está na classe das dezenas dos milhares, né? Esse 1 aqui representa 10 mil, 2 representa 2 mil, por isso 12 mil. Então essa resposta B também para nós não está correta. Ele possui 5 ordens numéricas? Ele possui 5 ordens, gente. 1, 2, 3, 4, 5. De fato, essa resposta é a correta. É a letra C, a nossa resposta. Repare, unidades simples, dezenas simples, duas dezenas simples, duas centenas simples, duas unidades de milhar e uma dezena de milhar. Então ele possui 5 ordens numéricas. Vamos ver as outras alternativas.
Ele possui 5 classes numéricas? Não, ele só tem 2 classes, né? Unidade simples e unidade de milhar, ok? Ele só tem a unidade simples e a unidade de milhar. Então ela também estaria errada. Ele vai atingir as centenas de milhar? Não, a gente já viu que ele não atinge, né? Ele vai no máximo até as dezenas de milhar, ok? Então a nossa resposta de fato é a letra C. Bom, vamos para o nosso terceiro e último exercício, que também é da Prefeitura de Água Santa, é uma questão de concurso de 2019. Utilizamos em nosso cotidiano o sistema de numeração decimal. Levando em consideração essa informação, assinale a alternativa incorreta. Note que ele quer a alternativa que não está certa, incorreta. Acerca do número 6.543. A gente não precisa nem analisar o número, né? Vamos ver aqui primeiro as assertivas e vamos ver qual que está errada. O numeral 6 pertence à casa das unidades de milhar. O numeral 6 pertence de fato à casa das unidades de milhar. Repare, 6.000, ele é uma unidade de milhar. Então essa resposta aqui, ela está certa, não é o que ele quer. Então não vamos marcar. O numeral 4 pertence à casa das dezenas. O numeral 4 pertence à casa das dezenas? Pertence. Ele não falou se de unidade simples, de milhar, de milhão, mas ele pertence à casa das dezenas. Então essa alternativa B também está correta e ele quer a incorreta. Na letra C, o numeral 5 pertence à casa das centenas? O numeral 5 está aqui e realmente ele representa 500, né? Ele pertence à casa das centenas. Então também não é a nossa resposta, porque ele quer a errada, a incorreta. O numeral 6 pertence à casa das unidades de milhão? Bom, aí a gente já percebe que está errado. Por quê? Nem tem classe dos milhões nesse número, né? Não representa milhões esse número. Então essa é a nossa resposta. O numeral 6, na realidade, pertence à classe das unidades de milhar, né? Vamos ler a última alternativa para encerrar. O numeral 3 pertence à casa das